Olá! Você já conhece a minha oficina, não é mesmo? E também sabe que mecânica é comigo mesmo. Isso aqui é minha vida. Pois então, hoje a gente está começando o primeiro módulo do Telecurso 2000 Profissionalizante. Esse módulo vai se chamar O Universo da Mecânica e vai ter 5 teleaulas. E nessas 5 teleaulas, a gente vai dar um verdadeiro mergulho na história e vai ver como o homem inventou as suas primeiras ferramentas. Na teleaula de hoje, você vai ficar sabendo como eram feitos os objetos na Idade da Pedra, como os metais começaram a ser utilizados e como o ferro acabou se transformando no metal mais utilizado pela metalmecânica. Muito bem, está na hora de começar a afiar os nossos conhecimentos. Que máquina! É uma máquina de comando numérico. Uma das coisas mais modernas que existe no mundo da mecânica. É máquina e computador misturado. É uma beleza. Ela está fazendo uma tarefa, você troca o programa e ela começa a fazer outra coisa. Quer dizer, é mais ou menos isso. Eu não vejo a hora de operar uma máquina como essa. Oba! Mas ela merece uma pessoa super esforçada. Esse aqui você já conhece, é o Silva. Quando alguém aqui tem alguma dúvida, ele é a pessoa certa. É um profissional de primeira. Quando eu tenho uma dúvida, adivinha para quem eu pergunto? Tito, você que gosta dessas coisas? Dá uma olhada nessa máquina aqui. Olha só. Esse Tito não perde uma oportunidade de conhecer coisas novas. E se tem coisa que ele gosta, são essas máquinas mais modernas. Mas eu já disse para ele que ferramentas e máquinas mais sofisticadas não apareceram do nada, não. Como quase tudo na vida, elas são resultado de uma constante evolução. Essa história do uso da ferramenta é coisa que começou, há muito tempo. História que você prometeu começar a me contar ainda hoje. Opa, fim do turno. Fim do turno, começo da nossa história. Vamos lá para a sala de jogos, que a gente já vai começar a falar nessa história já. Promessa é dívida. Tito, imagina que você é essa bola branca e que você está perdido no meio de uma floresta. Uma floresta imensa, cheia de animais selvagens, mosquitos, enfim. Como se diz por aí, você está perdido no mato sem cachorro. O que é que você faria para sobreviver? Olha, é isso que eu faria. Eu entraria numa caçapa, ou melhor, numa caverna para me esconder. Mas somente se esconder não adianta, Tito. Para sobreviver numa selva, é preciso não só se esconder, mas também conseguir alimentos. E isso, às vezes, significa atacar. Você tem razão. Então a pergunta é, o que eu fabricaria para sobreviver? E você? O que faria ou fabricaria para sobreviver numa situação dessas? Eu fazia uma arma, né, para me defender dos bichos. Lanças. Poderia pegar uma madeira, transformá-la numa faca. Uma machadinha de pedra, tá? Uma machadinha com uma pedra pontuda, um pedacinho de pau e um cipó amarrado, né? Uma faca. Fazer uma arma é uma excelente ideia para sobreviver na selva. Que tal uma faca como essa aqui, é? Ah, já sei. Você preferia uma arma mais poderosa, uma arma de fogo, talvez. Pois saiba que houve uma época em que uma faca como essa aqui seria considerada um verdadeiro luxo. Isso mesmo. Uma época em que o homem abriu seus caminhos a pau, pedra e osso. Uma época que ficou conhecida como a Idade da Pedra. As primeiras ferramentas e armas feitas pelo homem eram de pedra, madeira, osso e chifre. Para conseguir os primeiros objetos, o homem das cavernas teve que aprender a talhar a pedra. Esse foi o primeiro processo usado para a obtenção de objetos. Como a gente pode imaginar, era muito difícil e lento e impedia a fabricação de formas mais complexas. O sílex, um tipo de pedra bem dura existente na natureza, era o material mais comum para fazer estacas, machados de caça, utensílios
e também para raspar peles de animais abatidos. O sílex, por ser bem duro, também funcionava como um perfurador, o que era bastante útil para fazer furos em madeiras e até mesmo em outras pedras. Ah, e tem mais. Eu não sei se você já reparou, mas olhando uma lixa bem de pertinho, a gente percebe que ela é feita toda de pequenos grãozinhos abrasivos. Essa ideia não é nova. Foi o homem primitivo que descobriu como polir suas ferramentas usando areia bem fininha. Ele umedecia a areia, colocava ela entre a ferramenta e o objeto e raspava um no outro, mais ou menos assim. O atrito entre o objeto e a areia deixava a superfície bem lisinha. Uma pedra polida. Foi assim, usando esses materiais e essas técnicas, que os homens da Idade da Pedra construíram suas armas e suas ferramentas. É lógico que hoje nós estamos muito mais bem servidos, mas eles, tendo que começar do zero, não fizeram feio, não. Puseram a cabeça e as mãos para funcionar. Silvio, isso não dá certo, Silva. Essa faca não corta nada. Esse material de pedra. Tito, acorda, rapaz. Não dá. Os objetos feitos de pedra não são bons para cortar. Além disso, se desgastam com muita rapidez. Tem que inventar outra coisa. É melhor a gente deixar a pedra de lado e começar a usar o metal. Não falei que o rapaz era esperto? A descoberta e a utilização dos metais foi justamente o passo seguinte que o homem deu para melhorar a qualidade de suas ferramentas e armas. Para fazer seus objetos, o homem passou a usar o que ele pensava ser um novo tipo de pedra, uma pedra com um brilho especial. Na verdade, era o cobre. Demorou, mas o homem descobriu que, além do brilho, aquele material tinha outras propriedades. Já sei, que o cobre era menos duro que a pedra e que podia ser forjado. Exatamente. O homem descobriu que podia forjar o cobre. Você sabe o que quer dizer forjar? Forjar. Aquecer e trabalhar na forja. Caldear. Forjar um metal. Fabricar. Fazer. No começo, a técnica utilizada para fabricar utensílios de cobre era a deformação a frio, ou seja, era na cacetada mesmo. Mas o homem primitivo percebeu que quando se esquenta o cobre, ele fica mais mole e assim mais fácil de trabalhar. Essa técnica ficou conhecida como forjamento e significou um grande salto na produção de ferramentas, armas, recipientes e até mesmo de joias. É verdade que quando esquentamos um objeto de cobre, ele fica mais maleável e, portanto, muito mais fácil de ser trabalhado. Olha só. Tá vendo? Ficou mole. Se a gente aquece muito o metal, ele acaba ficando líquido. Quer dizer, se a gente aquece muito um pedaço de cobre, ele acaba perdendo a sua forma e se transformando em líquido. Isso é, cobre em estado líquido. Depois de algum tempo, ele volta a ficar sólido, tomando a forma da forma onde foi colocado. Aqui foi colocado cobre fundido. Esse processo de derreter o metal, depois colocar ele numa forma, ficou conhecido como fundição de metais. A fundição de metais foi um dos grandes avanços que o homem deu na fabricação de objetos. Com a fundição, os produtos passaram a ser produzidos com maior rapidez e também com maior riqueza de detalhes. Além das ferramentas e armas, começaram a ser produzidos panelas, enfeites e até joias. E aqui nessa enciclopédia fala também da primeira liga metálica que o homem fez. Você sabe o que é uma liga metálica?
Liga metálica é a mistura de 2 ou mais metais. Com o trabalho de exploração das minas, muitos outros metais foram descobertos. Dá uma olhada aqui. Um desses metais descobertos foi o estanho. E foi fundindo o cobre com um pouquinho de estanho que o homem descobriu a primeira liga metálica, o bronze. E você sabe a vantagem do bronze, não sabe, Tito? É claro. O bronze é um material mais duro e resistente à deformação que o cobre. Perfeito. E por causa de sua dureza e resistência, e também por ser fácil de trabalhar, o bronze se transformou no material preferido para a fabricação de ferramentas, armas e enfeites. Naqueles tempos, o bronze valia quase tanto quanto o ouro. Mas espera aí, eu só tenho uma dúvida. No início de tudo, os objetos eram feitos de pedra, madeira, osso e chifre. Depois vieram os metais, começando pelo cobre e depois o bronze, que é uma liga metálica. E o ferro? Quando é que o ferro vai dar as caras nessa nossa história? Agora mesmo. O ferro é um dos mais antigos metais e é encontrado em quase todas as partes do mundo. Para derreter o ferro é preciso uma temperatura acima de 1000 graus Celsius. Foi necessário muito tempo para que o homem aperfeiçoasse a técnica de aquecimento e conseguisse fornos capazes de derreter o ferro. O pulo do gato foi dado quando se percebeu que o ferro precisava de ser aquecido junto com o carvão e deveria ser injetado bastante ar dentro do forno. Mas o ferro produzido dessa maneira era muito duro, quebradiço e difícil de ser forjado, porque o carbono que existe no carvão é absorvido pelo ferro. Com o tempo, o homem aprendeu que quanto menos carbono no ferro, melhor. Ele fica mais duro e menos quebradiço. O ferro com pouco carbono é o que a gente chama de aço. Presta atenção, Tito. Resumindo, é o seguinte: a fundição do ferro permitiu um grande aumento na produção de peças de ferro fundido. E com os novos conhecimentos técnicos, o ferro foi aos poucos substituindo o cobre e o bronze no fabrico de armas, ferramentas e utensílios. Entendeu? Eu entendi. Quer dizer, eu só tenho uma dúvida. Eu sei que você está conservado, mas quando você começou a trabalhar aqui, as ferramentas ainda eram de pedra? Engraçadinho ele, não? Mas enquanto eu faço ele engolir a gracinha dele aqui na mesa de sinuca, veja só quanta coisa você aprendeu hoje. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Nessa teleaula, você viu que os primeiros objetos feitos pelo homem eram de pedra, madeira, ossos e chifres. Na sequência, vimos que começaram a ser fabricados os objetos de metal. Primeiro, os de cobre, e depois, aqueles que eram feitos de uma liga metálica, o bronze. Por último, vimos que a técnica de aquecimento dos fornos evoluiu, e o homem passou a produzir o ferro e o aço em grande escala. A nossa viagem pela história vai fazer uma pausa aqui. Mas na próxima teleaula, a gente continua. É isso mesmo. Ele vai ensinar para a gente o que são as máquinas simples, a base de todas as máquinas. Eu já estou super curioso. Mas vamos com calma. O que eu posso dizer é que você deve dar uma boa lida em seu livro e fazer os exercícios. Até lá. Tchau!